Boa noite. Está começando o Jornal do Bela Tchau. Hoje vamos dar dicas para você conseguir o seu estágio. Primeiramente vou escutar a Beatriz. Ela fez parte do Enactus. E aí, Beatriz? Fazer parte do Enactus te ajudou na hora de conseguir o estágio? Ter entrado numa entidade, ter participado de uma entidade é uma coisa que as empresas valorizam muito por uma questão de senso de responsabilidade e estar acostumado com algumas ferramentas gerenciais, tipo cronograma, análise SWOT, planejamento estratégico, esse tipo de coisa. Então, é bem legal, recomendo. Agora eu vou falar com o Tainan. Tainan, as empresas olham com bons olhos para quem participou de entidades estudantis? As empresas olham com bons olhos. Eu acho que se quando você pega dois candidatos e ele traz exemplos reais, traz exemplos que você teve dentro da equipe, eu acho que isso conta muito no currículo, entendeu? Na entrevista mesmo que eu participei para o processo de estágio, eu reparei que o gestor, o entrevistador, ele considerou muito importante a paixão que eu tinha pela aviação. Enquanto eu percebi que os outros candidatos, eles não estavam muito assim focados no tema aviação, eu deixei bem claro isso, eu deixei que eu estava feliz de estar ali na empresa. Agora é a vez do Renato. E aí, Renato, foi importante participar das entidades para conseguir o estágio? Em relação ao processo seletivo, é impossível negar quão importante para mim foi participar dos processos seletivos das entidades da FABC, como a empresa Júnior, Baja, entre outras. Porque a capacidade de se comunicar bem numa entrevista de emprego, de se expressar bem, é essencial para você expressar seus pontos fortes, fracos e o que você deseja, seus objetivos na empresa, como um estagiário, ou como um trainee, como um júnior. Então, tudo começa em ter uma boa comunicação. Mas isso você acaba desenvolvendo. Muitas pessoas já têm uma capacidade de se comunicar bem, de se expressar bem numa entrevista de emprego. Mas outras pessoas têm que se desenvolver isso. Como foi meu caso, eu tive que desenvolver isso com o tempo. Muito bom! Agora vamos ver pela ótica do avaliador. Fala aí, Marcelo Vieira. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Marcelo Vieira. Eu estou no mercado de desenvolvimento humano, RH, há aproximadamente 10 anos. Hoje eu sou diretor de pessoas e cultura de uma empresa de tecnologia chamada High Platform. E antes dessa experiência, eu também fundei uma startup de recrutamento e de desenvolvimento de jovens chamada Eureka. Bom, acho que para começar a falar de processo seletivo, eu enxergo dois grandes tipos de processo. Tá? Você tem esses processos de estágio, de trainee, que eles têm um tipo de funil, um tipo de avaliação também. E tem os processos que a empresa faz quando a pessoa já está efetiva, os processos que você faz ao longo da carreira, assim, você já está há um tempo no mercado, você faz um processo para uma outra vaga. Eles têm características bem diferentes, tá? Os processos de estágio de trainee, eles precisam ter um filtro muito grande, porque geralmente são milhares de inscritos. E essas pessoas não têm tanta experiência profissional no currículo. Então, os avaliadores, eles acabam medindo muito mais o potencial da pessoa, potencial técnico, do que propriamente as entregas dela, a bagagem que ela já acumulou. Isso cria, às vezes, algumas questões assim que eu tenho até críticas em relação a esse processo. Assim. Geralmente, os processos eles acabam usando filtros que eu chamo de filtros frios ou filtros burros, de currículo, de, sei lá, certas experiências que a pessoa já teve, se ela já fez um intercâmbio fora, para poder cortar a grande maioria dos candidatos e seguir o processo com menos gente. Você não consegue fazer dinâmicas de grupo ou entrevista com mais da metade dos candidatos. Você imagina se tem 50 mil inscritos no processo, você não vai conseguir entrevistar metade deles. Você não vai conseguir entrevistar ou fazer dinâmica com 25 mil. Você precisa aplicar um filtro que já te corte ali para 1.800 candidatos e depois para mais 400, para 100. Porque no final das contas, esses processos eles querem 10, 20, 30 talentos na outra ponta, né? O que eu percebia? Então, minha crítica é assim, esses filtros frios acabam deixando muita gente de fora, muita gente boa de fora dos processos.
Sabendo disso, quais são as dicas que vale a pena todo mundo ter na cabeça? As dinâmicas de grupo, as etapas do processo, elas são etapas em que os avaliadores têm muito pouco tempo para te conhecer. Então você tem que ser capaz de criar uma boa primeira impressão na galera. Imagina que eles estão ali rodando salas e salas de dinâmicas de grupo, conhecendo muita gente no mesmo dia ou numa sequência de dias. E pessoas que passam despercebidas, assim, que não geram nenhuma marca, essas pessoas dificilmente elas avançam no processo. Eu não tô falando tudo isso assim, eu tenho um tom de crítica a tudo isso, tá? A gente pode até um dia fazer um debate e conversar. Eu não concordo, só tô contando pra vocês como é, pra poder, enfim, vocês usarem essa informação e de repente se prepararem do jeito mais estratégico. Então, encontrar maneiras de causar uma boa primeira impressão, ter uma apresentação pessoal bacana para poder... Sempre a gente tem que se apresentar nas dinâmicas, então você tá seguro, você mostrar segurança ali, confiança na tua comunicação também vai fazer diferença. Eu acho que uma outra característica, uma outra dica que todo mundo meio que não acredita muito, mas que faz diferença, é você estudar a cultura da empresa, pegar informações. Tem empresa que tem uma característica mais competitiva. Então, empresas assim, elas vão pegar os candidatos e vão colocar em situações em que esses caras têm que mostrar o espírito competitivo deles. Se você tem uma cara mais cooperativa, um jeito mais cooperativo, numa dinâmica dessa você não vai se dar bem. E o contrário também, empresas que têm uma característica mais de colaboração, elas vão tentar cortar na dinâmica pessoas que se mostrem muito competitivas. Então, você conhecer qual que é a cultura da empresa, e isso tem plataformas hoje que dão informação muito boa, tipo Love Mondays, ou conversando mesmo com gente que você conhece que trabalha lá, isso te dá uma noção de, poxa, qual que é o estilo, o que provavelmente eles vão olhar na dinâmica. Você pode ter certeza que eles vão fazer as atividades e a entrevista também depois, muito baseada em características da cultura, nos valores deles, em coisas do dia a dia. E eu acho que em termos de currículo, minha dica, mesmo que você não consiga fazer um intercâmbio fora, mesmo que você não consiga, enfim, ter um currículo mega recheadinho, aposta nas organizações estudantis. Elas dão independente de qual seja, tá? Pode ser empresa júnior, pode ser atlética, pode ser ESEC, pode ser Nactus, sei lá, existe uma porrada de organizações estudantil hoje. E todas elas ajudam a desenvolver as competências não técnicas que costumam ser super valorizadas dentro do processo. Como é que é o processo na ótica do avaliador, né? Talvez eu fale umas verdades aqui, o pessoal pode me odiar, não sei nem pra onde que vai esse vídeo, mas vamos lá, cara, eu não sei, não consigo não falar a real. Vocês têm que partir da premissa, quando vocês estiverem fazendo um processo, de que o avaliador não está 100% preparado e não vai ser 100% isento e não vai fazer uma avaliação 100% justa, tá? Tem muita gente ruim que avalia em dinâmica de grupo, tem muito gestor despreparado para fazer uma entrevista, isso ainda não é um aspecto tipo que a galera é mega treinada. Claro que existem empresas, exceções, que tomam um cuidado maior, que preparam mais os avaliadores, mas a regra geral, pelo menos enquanto eu estava com a Eureka, que a gente estava atendendo grandes empresas, eu sentia uma dificuldade muito grande do RH com isso. E aí, quando eles não estão 100% preparados, eles focam a avaliação deles na comunicação da pessoa, o quanto que ela tem clareza na comunicação, o quanto ela demonstra segurança, o quanto ela consegue construir a solução do problema ali que eles estão propondo por meio da influência das outras pessoas, ou até de aceitar também opiniões. Então, a comunicação em todos os aspectos, assim, você é capaz de falar bem, você é capaz de ouvir bem, e em alguns processos também eles medem se você é capaz de escrever bem. Outra característica que é super subjetiva, mas eu vi em vários processos, é o nível de energia. Assim, tem
Tem gente que passa numa dinâmica dessa, não sei se é porque tá entediado, porque não entende também o porquê que tá fazendo aquele tipo de atividade, mas fica com a energia meio baixa, assim, não mostra empolgação de estar ali, não mostra vontade de estar participando daquele momento. Isso fica bem claro para os avaliadores e eles ficam decepcionados com esse tipo de situação. E aí, acho que é uma terceira característica que acaba sendo olhada, assim, quanto que a pessoa contribuiu para a solução daquele desafio, daquela dinâmica. E nisso, nessa contribuição, a gente ramifica pela cultura da empresa. Se for uma cultura de competição, eles vão pegar pessoas que lideraram o grupo, que conduziram as discussões, que às vezes, sei lá, fizeram um contraponto e defenderam o ponto de vista até as últimas consequências. Se for uma empresa mais de colaboração, a galera vai pegar pessoas que, conseguiram conversar, conseguiram negociar, conseguiram dar espaço para outras pessoas também exporem as ideias e, no final das contas, aquela solução foi co-construída. Então, de novo, por isso que é importante você entender um pouquinho da cultura, tanto para você ver se você se encaixa ou não, para você não precisar criar uma máscara na dinâmica de grupo, e para você saber já ter uma noção de que tipo de característica eles vão olhar. Para fechar, eu vou falar um pouquinho da minha visão sobre esse tipo de processo, como é que eu imagino que vai ser o futuro. Por mais que eu não esteja hoje atuando diretamente nisso, na minha empresa atual a gente não faz dinâmica de grupo, o processo fica mais daquela outra maneira que eu falei no primeiro vídeo, geralmente a gente já contrata pessoas que estão no mercado, ou mesmo quando a gente está contratando estagiários, como são poucas vagas, a gente não precisa fazer um processo megalomaníaco para achar a pessoa certa. O que eu acho, assim, o que eu defendo muito? Esses processos grandes, eles são muito ineficientes, eles são muito caros para a empresa, eles causam muita frustração, assim, você deixa 95%, 98% dos candidatos frustrados para poder contratar aqueles 2%, e as empresas têm visto que às vezes nem é garantido que esses caras vão ficar e vão ser apaixonados pelo negócio, às vezes a cultura da empresa é tão nociva e o programa em si de jovens talentos, ali, o programa de estágio, o programa de trainee, ele é tão fraco em termos de desafio, em termos de desenvolvimento, que depois de todo esse processo, de todo esse filtro, o cara fica 6 meses na empresa e já vai para outro desafio. Então é meio frustrante nesse sentido. O que eu acredito muito, assim, eu acredito em relações mais orgânicas, eu acredito que as empresas deveriam se aproximar dos jovens desde o momento da faculdade, desde o começo do curso, deveriam investir boa parte dessa grana que eles gastam em processo seletivo no desenvolvimento dessa galera, nas organizações estudantis, em levar cases, em levar, enfim, estímulos para o pessoal desenvolver o lado profissional e, ao longo dessa aproximação natural, você ir conhecendo quem são potenciais talentos, quem se conectou mais com o negócio da empresa, quem se destacou mais nas atividades. E, naturalmente, disso poderiam sair convites assim, para você fazer um estágio, para você fazer um trainee. Como geralmente são poucas vagas, grande maioria dos processos seletivos poderiam ser substituídos por formas mais orgânicas, mais leves e que iam causar um impacto muito maior em termos de desenvolvimento do jovem. A Eureka, ela tenta fazer isso, mas a influência das empresas é muito grande. Assim, as métricas das empresas são muito baseadas no número de inscritos num processo, então eles têm dificuldade de quebrar esse ciclo vicioso. Espero que eles consigam. Mas eu acho que é isso, assim, não gravei, acho que já deu quase 10 minutos de vídeo. Espero não matar vocês de tédio. Quem quiser, enfim, tirar mais dúvidas, quem quiser conversar mais sobre o assunto, vocês me encontram nas redes sociais, como Marcelo Vieira ou como Celo Vieira. Hoje a rede social principal que eu uso é o LinkedIn, mas também estou no Face, também estou no Instagram. E, bom, esse é um tema que eu gosto muito. Fico à disposição aí para continuar contribuindo e ajudando. Um abraço, bom dia para vocês. O programa está chegando a seu fim. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Então, bela tchau!